Já estamos gravando. O Marcelo também chegou. Então o que nós vamos falar hoje é a respeito do capítulo 3. E hoje nós vamos falar de algumas coisas práticas a respeito da pregação. Como o pregador ele deve se portar quando ele está pregando a palavra. Nós vamos falar no início de algumas coisas técnicas, mas também no final nós vamos falar de algumas situações em que o pregador deve observar quando está pregando a palavra de Deus. Deixa eu compartilhar aqui a nossa aula de hoje. Aqui a nossa apostila. Apareceu para vocês aí? Apareceu sim, pastor. Amém. Ana Paula também chegou. Deus abençoe, Ana Paula. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que é a comunicação através da homilética. Homilética, como já tenho falado outras vezes, é a arte de pregar. O que nós estamos aprendendo aqui nesse curso, nessa disciplina, é como pregar de uma maneira satisfatória, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um livro divino, mas também é um livro humano. Quando a gente se lida com o divino, a gente busca primeiro a oração. Então, todo pregador tem que ser um homem e uma mulher de oração. E depois, como a Bíblia também, ela tem sua parte humana, que ela foi escrita por pessoas iguais a mim, igual a vocês, nós temos que nos preparar para entender a parte divina, que é muitas vezes através da oração, e também entender a parte humana da Bíblia. Aí sim, nós temos que buscar o aprendizado, estudar. Então, nós vamos entender a parte divina através da oração e nos preparar, estudar a Bíblia para entendermos o que está dizendo da parte humana. Mas o interessante é que a Bíblia ela é divina e humana. Então, nós temos que fazer essas duas coisas, orar e estudar. Né? Trabalhare e labutare, em latim, como diz lá o Calvino. Né? Então é assim, o que nós estamos fazendo aqui, nós já oramos, e agora nós vamos aprender, a buscar esse aprendizado. Então, inicialmente, comunicação através da homilética. Nós vamos comunicar através da arte de pregar. Infelizmente, nos dias atuais, a igreja está devendo muito essa questão da preparação, do estudo, para nos tornarmos grandes e bons pregadores, né? Está acontecendo isso sim, que a igreja está deixando muitas igrejas estão deixando de lado essa questão do estudo da palavra para poder pregar. Muitas vezes as mensagens passadas na igreja estão sendo mensagens vazias, não transmite o que o Criador nos revelou, e isso traz um problema muito grande para a igreja, porque a igreja ela fica assim, sem um norte, e o norte que nós devemos ter é sempre pautado na palavra de Deus. Então, quando não se prega a palavra, a igreja fica à deriva, vamos dizer assim. Então, a comunicação ela se tornou de suma importância, porque o pregador ele vai ler a Bíblia, ele vai repassar o que a Bíblia está dizendo para a sua igreja. Tem que haver
principalmente, né, de suma importância, principalmente nos tempos modernos e atuais. Por ser comunicação eficiente, pode haver vários transtornos nas vidas das pessoas. Se a gente não passar para as pessoas o que a Bíblia está dizendo, vai ter transtorno, vai ter dificuldade na vida das pessoas. E na pregação, não é diferente. Por quê? Tem que haver uma perfeita interação entre o pregador, o orador e o seu público. Nossa mensagem, como pregadores, tem que ser entendida na íntegra pelas pessoas que estão ouvindo. E isso vai fazer diferença na vida deles. Por quê? Nós estamos pregando o Evangelho. E esse Evangelho tem o poder para salvar todo aquele que crê. Então, nós carregamos os pregadores, os oradores, carregam em si, como vaso de barro que somos, né, frágeis, nós carregamos em nós um tesouro que esse tesouro salva a vida, ou melhor, leva as pessoas à vida eterna. Veja bem o tamanho da responsabilidade que tem o pregador, e o pregador que prega a verdade. Ele tem em si a mensagem que pode salvar as pessoas de uma eternidade inteira de sofrimento. Então, é muito importante a gente buscar pregar a verdade. Não ficar fazendo de conta que está pregando a verdade, mas, mas, na verdade, está pregando coisas que não vai edificar a igreja e não vai salvar as pessoas. As distorções que acontecem na pregação do evangelho é isso. Falsos mestres tomam o lugar dos pastores e transmitem não o verdadeiro evangelho, mas o evangelho segundo igual o apóstolo Paulo afirmou, que não condiz com a verdade. O próprio apóstolo Paulo afirma que esse evangelho bíblico tem o poder para salvar todo aquele que crê. Então vamos lá. Traz transtornos danosos, né? Quando você não prega a verdade, os transtornos vêm. E pode ter implicações negativas na recepção dessa mensagem. Então, nós temos que pregar a mensagem vinda diretamente do trono de Deus, da tua palavra, e essa mensagem tem que chegar limpa para a nossa plateia, para a igreja. Nós vamos falar aqui de alguns termos técnicos que muitos já devem ter ouvido falar, dessa questão aqui do emissor. O emissor é aquele que envia a mensagem e é chamado de emissor. Então, o pastor, no caso, ele é o emissor. Quem seria o receptor? É quem recebe a mensagem, ou seja, a comunidade de fé, a igreja, recebe a mensagem, né? E essa mensagem, mais uma vez falando, tem que chegar limpa e cristalina para que as pessoas possam entender e colocar em prática em suas vidas. Essa transmissão da mensagem, da verdade, ela tem que ser feita por meio de códigos pré-estabelecidos, ou seja, a nossa linguagem. Por exemplo, eu não vou chegar na igreja Batista da Família e sabendo que o código que é usado na igreja Batista da Família é a língua portuguesa, eu não vou chegar lá e pregar em inglês. Eu não vou entender. Então, tem que pregar a mensagem em códigos pré-estabelecidos, né, na linguagem que todos conhecem, no conhecimento de todos. A mensagem, esse aqui é o conceito, que a mensagem é uma programação mental que, por meio da qual a ideia é transmitida e traduzida para um código comum, ou seja, as palavras que possam ser
tanto pelo emissor como pelo receptor. Então, eu tenho que transmitir uma mensagem que a minha comunidade de fé vai entender. Isso não é somente na linguagem, por exemplo, em português, ou em inglês, não é isso. Ou é, também isso, mas às vezes eu uso uma linguagem que o pessoal não está apto para entender, ou seja, vou falar termos técnicos e os irmãos não vão entender o que eu vou falar, o que eu estou falando. Né? Não é uma mensagem perceptível, né, que eles vão receber. Por quê? Porque eu estou falando coisas que eles não sabem, que eles não entendem. Então, o pregador tem que ter em mente que ele vai falar para pessoas, ele tem que conhecer aquelas pessoas que ele vai pregar, para não ficar usando muito termos técnicos. Os termos técnicos, eles têm que ser usados num ambiente, digamos assim, acadêmico, não é no púlpito, né? Ou não é numa igreja onde que as pessoas não têm esse conhecimento. Nós vamos chegar lá e começar a julgar, né, dizendo, digamos assim, termos técnicos, a derramar termos técnicos nas pessoas, que elas não vão entender. Então, a programação mental, por meio da qual é transmitida, por um código comum, tanto conhecido pelo o emissor como o receptor. E quando isso não ocorre, nós chamamos de ruído. Ruído é aquele que atrapalha a mensagem, que não deixa a mensagem clara. Tudo que não deixa a mensagem clara para as pessoas entenderem é ruído na mensagem. Essa questão do ruído. Então, atrapalha. Aqui nós enumeramos algumas desses ruídos. A primeira aqui é desajustes pelo contraste cultural. Às vezes, igual eu falei anteriormente, né, nessa questão da linguagem técnica, as pessoas não vão entender. Ou então, a gente vai para um outro extremo, que é gírias, que são usadas em um determinado grupo. Por exemplo, eu fui policial militar durante muito tempo, e lá na Polícia Militar tinha algumas palavras, né, algumas gírias que eram usadas só no meio militar. Então, eu não posso chegar no púlpito da igreja e começar a falar o que eu falava lá na Polícia Militar, que eles não vão entender nada. Outra coisa também, os médicos têm uma maneira de se comunicar. Eu não vou chegar lá e comunicar com a linguagem médica. Então, isso tudo é ruído. Gírias, linguagens muito técnicas, jargão usado por uma classe específica, entre outros, né? Também não pode. Você tem que falar a coisa mais. O pregador tem que pregar claro e simples. No meio das igrejas, existem muitos jargões que são usados. Por exemplo, eu estou no manto. Se você está falando, eu estou no manto, as pessoas. Será que todas as pessoas que estão ali sentadas naquele banco sabem o que é isso? Eu estou na prova. O que seria prova? Quando você for dizer assim, algumas situações, fale da maneira específica, para que todos entendam. Então, inclusive no meio pentecostal, há muitas dessas linguagens. Nós temos que entender que na igreja nem sempre tem somente pessoas do nosso grupo, né, de crentes, aqueles crentes mais antigos. Tem pessoas que são novas convertidas, tem pessoas que estão visitando. O pregador tem que perceber tudo isso para não criar esse ruído. O ruído é um mau entendimento da mensagem. Evitar essa situação de usar palavras que somente ali o grupo, né, mais antigo entende. Nós temos que pregar para todos. E nessa igreja que está ouvindo a mensagem,
Tem pessoas que são jovens, tem pessoas que são mais maduras, tem pessoas que têm um nível intelectual muito alto, né? Pessoas estudadas. As pessoas estudadas, elas não são melhores do que as pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo, elas não são melhores, elas apenas têm uma condição favorável nessa questão cultural. Tem crianças, todas essas liberei aqui para o Rian, tá? Tem que ser observado isso. Então o pregador tem que saber, tem que observar, tem que falar de uma forma que todos entendam. Não usar gírias, não usar termos técnicos. Se você for falar um termo técnico, na mesma hora, você terminou de falar, você explica o que é. Não ficar falando termos técnicos a todo momento, porque isso aí traz um ruído, traz uma dificuldade para as pessoas. Não usar gírias, nem jargões. Muitas pessoas falam, o grandão da Galileia. Nem todo mundo que está sentado no banco sabe o que significa esse grandão da Galileia. Então você tem que pregar de maneira clara, maneira simples e clara, para as pessoas entenderem e que aquela pregação possa fazer efeito edificando a igreja. Que todos saiam dali com o perfeito entendimento daquilo que as páginas das Sagradas Escrituras quiser passar. Então você tem que ser uma pessoa que tem um domínio do conteúdo. Porque vai chegar alguns momentos que você vai explicar. Você vai ter que explicar um versículo que você disse ali, que você leu, você vai ter que explicar aquele versículo. Você vai ter que saber dar a explicação correta daquele versículo. Porque se você explicar um versículo errado, não é a maneira correta de você expor a verdade. Você tem que explicar corretamente. E nunca fazer uma afirmação sem o devido conhecimento. Se você não sabe, é melhor você não falar. Se você teve alguma dúvida, é melhor você guardar aquela dúvida, estudar mais e depois sanar aquela dúvida. Em você. Você não pode julgar, explicar, falar um termo que você desconhece e não sabe explicar. Porque senão você vai perder o quê? A credibilidade, e você também pode ensinar errado para as pessoas. Então, nós temos que ter cuidado, muito cuidado com isso. E buscar cada vez mais conteúdo para poder pregar a verdade. Então, essa aqui tem outras situações de ruídos, né? Várias situações de ruídos. Eu pus essas três aqui porque são as mais comuns dentro da pregação. Então, o que nós temos que saber é que nós somos os pregadores, somos o emissor, que a igreja é o receptor, e nós temos que passar uma mensagem. E essa mensagem tem que ser clara, tem que ser concisa e tem que ser entendida por todos. Então já falamos aqui do ruído. Agora vamos falar aqui da comunicação com a plateia. Como que você deve comunicar-se com a plateia? O pregador não pode deixar o sermão se tornar pessoal. Se torne pessoal. Ou seja, você tem que pregar o que a Bíblia está dizendo, de uma forma impessoal. Naquele momento que você está pregando, você está representando três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém quer fazer uma pergunta aí?
Parece que alguém levantou a mãozinha. Não? Então você representa o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então você tem que dar ênfase a essas três pessoas da divindade na sua mensagem. Tem pregadores, irmãos, que ele chega no púlpito, começa a falar de si mesmo. Fica ali muito tempo falando de si mesmo, contando histórias, contando experiência de si mesmo. Não é a forma correta. O que a igreja está precisando é que você transmita o que a palavra está dizendo. Aí fica aquela coisa de falando de si mesmo. Isso aí não é a maneira correta. Então, deixa eu ver aqui, mais alguém que quer participar. Então, assim, o César chegou também. Então, assim, pastor. pode ser eu, César. Nós já estamos aqui, caminhando aqui na apostila. Então, você tem que comunicar com a plateia o que a palavra está dizendo. E não deixar que o sermão se torne pessoal. Nessa questão de você começar a falar de si mesmo, tem pastor que fica falando de si mesmo o tempo todo. E deixa de lado aquele que realmente deveria ser falado, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa mensagem que está sendo pregada ali, ela vem diretamente do trono de Deus, pela iluminação, e também do próprio texto bíblico, que também foi inspirado por Deus. Então, é uma situação assim, que nós temos o privilégio de estar transmitindo essa mensagem, que vem diretamente de Deus, diretamente do Criador. O pregador evangélico não fala de si mesmo, mas fala o que vem de Deus. Você pode fazer algumas ilustrações dentro do sermão, pode. As ilustrações, as ilustrações têm que ser rápidas. Você não pode deixar que a ilustração seja o centro da pregação. O centro da pregação é os textos bíblicos. Texto bíblico. Esse é o verdadeiro centro da pregação. A ilustração ela é bem-vinda, mas você vai ilustrar e vai retornar para o texto. E outra coisa, o pregador ele não fala de si mesmo, mas fala o que vem de Deus. Então, aqui nós vamos falar aqui de alguns passos da pregação, que nós enumeramos aqui, para a gente poder estar aprendendo mais a respeito dessa pregação. Aqui, irmãos, o pregador ele deve preparar bem o sermão. Ou seja, o pregador ele tem que gastar tempo com o estudo da palavra, porque ele tem que ter conteúdo suficiente para repassar para aquele público. Conteúdo que tem que fazer diferença na vida das pessoas. E esse conteúdo está contido nas Sagradas Escrituras. Como que a gente busca esse conteúdo, esse estudo? Nós temos que procurar ler vários comentários. Esses ler comentários, existem comentários, bíblias, né, comentadas, que são feitas por uma comissão de teólogos que comentam o texto bíblico e são confiáveis. Então você tem que ler. Ouvir pregações, mas aqui tem um porém. Você pode ouvir pregações, mas você tem que saber discernir quem você está ouvindo. Porque não toda pregação que você ouve aí
principalmente na internet, ela condiz com a pregação verdadeira. Existem muitos falsos mestres que estão aí na internet ensinando coisas erradas através das pregações. Então você não pode, você tem que saber, sim, você tem que ter um conhecimento básico para entender aonde você pode confiar nas questões da pregação. Existem aí igrejas que têm os pregadores, existem os pregadores que a gente pode ouvir, que eles, com certeza, eles não irão falar nenhuma heresia, eles vão pregar o texto na sua integridade e na sua verdade. Por exemplo, sites da Igreja da Assembleia de Deus, que tem bons pregadores, muito bons pregadores, numa linha mais pentecostal, mas bons pregadores. A igreja, por exemplo, a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, também tem bons pastores que pregam a verdade, já numa linha mais reformada. E você pode ouvir sem nenhuma restrição. Por exemplo, o pastor Hernando Dias Lopes, ele tem boas pregações. O pastor Augustus Nicodemos Lopes também tem boas pregações. Tem alguns pastores também da linha pentecostal que você pode ouvir, que são também bons pastores. Então você pode buscar ouvir essas pregações. Mas, veja bem, nós temos que entender que não é apenas ouvir pregações, você tem que ouvir pregações bíblicas, né? Aí sim você vai enriquecer muito o seu conhecimento, o seu conteúdo, para poder passar para os outros. Você também, mas não aqui eu não quero dizer que você vai escutar, por exemplo, um pastor pregando e depois você vai para o culto e pregar, replicar o que ele está pregando. Não é isso. Isso não é a maneira correta. Você vai apenas ter um norte da maneira correta de pregar e de buscar conhecimento. Mas você tem que fazer a sua própria pregação, você tem que se debruçar nos textos, e a pregação ela tem que ser preparada por você, principalmente no que diz respeito ao esboço, que nós vamos falar mais à frente. Você não pode usar um esboço de outro pregador. Isso aí não pode. Você tem que fazer o seu próprio esboço, porque naquele momento que você orou e que você começou a estudar, você busca a iluminação do Espírito Santo, e ele vai te revelar. Mas você tem que buscar estudar. Você não pode, de maneira nenhuma, copiar e colar um esboço. Eu já vi gente pregando e pega um esboço na internet, copia e cola aquele esboço e faz como se fosse seu, como se fosse dele, né? Isso aí é uma maneira errada. Mesmo assim, tem até meios legais, né? E você não pode plagiar, né? O plágio é um crime. Então você tem que... Não é o nosso caso, né? Nós somos homens e mulheres de Deus, não é o nosso caso em fazer isso, né? Nós temos que sentir também, nós temos que ter maturidade para ouvir o que Deus tem para nos revelar. E assim que deve ser... você tem que ter esse passo para a pregação, estudar, ler comentários, ler a Bíblia, escutar pregações, escutar estudos bíblicos, para você adquirir esse conteúdo, para que você possa repassar para os irmãos da sua comunidade de fé. Bom, a pregação, irmãos, ela tem que ser uma pregação objetiva. Falando um pouco aqui dessa
dessa condição objetiva, isso é o contrário desse termo aqui, ó, encher linguiça. Na pregação, você tem que falar simples, sem transmitir a mensagem sem ruídos e evitar essa encheção de linguiça, né? Encher linguiça. Isso acontece muito quando a pessoa não tem muita experiência para pregar, ela faz um esboço, aí ela fala rapidamente aquilo ali, e o que ela faz com o tempo restante da pregação? Que a pregação boa, ela tem assim, um tempo médio de 45 minutos. Você consegue pregar bem com 45 minutos. Aí, se você estudou o conteúdo inteiro para você pregar em 45 minutos, com 5 minutos você já falou tudo, o que vai acontecer no restante? Aí a pessoa começa a encher linguiça. Isso aí cansa a plateia, cansa o público. Você começa a falar coisas. Aí, já que não tem assim, mais conteúdo para falar, você começa a contar casos, contar experiência. Isso é uma coisa que está assim, muito em voga na igreja, essa questão da experiência, do testemunho pessoal, né? Veja que nós falamos que a pregação, ela não pode ser uma pregação pessoal. Você tem que pregar o que a mensagem fala, o que Deus fala. Você não pode tomar para si. Você enquadrar dentro daquela mensagem e se tornar pessoal sua. Aí você está pregando você e não a mensagem verdadeira. Esse encher linguiça, aí começa a contar casos, porque não sei o quê, um dia aconteceu, eu saí com meu filho e tal, não sei o quê. Começa a preencher aquele tempo com coisas que não tem nada a ver com o ensino, com a pregação. Não tem nada a ver com os textos bíblicos. Você pode ilustrar? Pode, mas essa ilustração tem que ser rápida e voltar para o texto. Você não deve deixar um longo tempo da pregação você falando de experiências suas, experiências pessoais, experiência disso, experiência daquilo. Que um dia tal. Então você não pode fazer. Você tem que pregar a palavra. Igual o apóstolo Paulo fala com o Timóteo, né? Pregue a palavra. Pregue a palavra. A palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. E a palavra de Deus. Aí fica nessa condição, né? Da gente ter que preparar e ter um conteúdo para tirar essa encheção de linguiça. Coisa que as pessoas que saíram de suas casas, que foram lá, que sentaram no banco, né? Estão ávidas a receber uma palavra edificante. Aí começa ali aquela contagem de casos, né? A contação de casos. Aí já fugiu totalmente do objetivo. Falar aqui um pouco do tema. Professor, Pois não? eu não estou achando a mãozinha aqui no meu celular, por isso que eu fiz o contato, só me desculpa aí, tá? Não, tudo bem, não, beleza. Aqui, eu tive um professor há uns anos atrás, de investigação criminal, ele Sim. passou a Cadepol inteira ensinando, só contando casos e experiências vividas por ele na investigação, e ele foi um dos melhores professores que eu tive. O que eu quero falar com isso com o senhor? É igual o senhor está falando aí, né? A pessoa, às vezes, ela tem casos que ilustra e pode efetivamente acrescentar no ensino. Efetivamente, tem alguns testemunhos que a gente vê, de alguns arrebatamentos, sei lá, qualquer coisa, que pode efetivamente. Agora, não pode tomar muito cuidado para não partir para o conto particular, né? Mas tem Sim. certas coisas que elas estão intimamente ligadas com o ensino, e independente do tempo, mas se for realmente relevante para o ensino, não é mesmo? Ou o senhor discorda? Não discordo, não. Igual eu falei com vocês, a respeito da ilustração. Você pode ilustrar. Você pode ilustrar,
Mas a ilustração, ela não pode ser o centro da pregação. Né? Deu para entender? Ela não pode, porque o centro da pregação tem que ser a palavra. Aí você, mas a pregação fala da palavra. Mas você tem que mostrar, você tem que expor o texto, o que o texto está dizendo. E você pode fazer sem a pregação e deve fazer, melhor, a ilustração e deve fazer. Mas você não pode deixar o foco da palavra. O que eu falo aqui é o termo que eu disse aqui, encher linguiça. A pessoa não tem nada para falar, ela começa a buscar coisas para poder falar e preencher aquele tempo que ela tem, porque não tem conteúdo. Se você tem um testemunho, se você tem uma ilustração, e você quer repassar, você deve repassar. Você não pode virar aquele pregador que sempre tem uma historinha para contar. Aí não. Porque senão você fica taxado como que é. Quero ver. Aí você começa a pregar, aí os irmãos falam assim entre eles, né? Eu quero ver qual a história que ele tem para contar hoje. Você não pode ficar conhecido como esse tipo de pregador. Você deve ficar conhecido como tipo de pregador que prega a palavra. Ilustrações pode, mas a ilustração ela não pode ser o centro do sermão. O centro do sermão tem que ser a palavra. E se tiver como você ilustrar dentro da palavra, é melhor ainda. Aí sim, aí tá, fechou com a nota 10, com a nota 100. Mas o que não pode é você começar demais a tirar o foco da pregação para casos pessoais. Aí a pregação ela se torna pessoal. A pregação se torna pessoal. No caso lá do seu instrutor lá, César, realmente a experiência que ele tinha, os casos concretos que ele falava ali para vocês, como instrutor que ele foi, é válido, sim, é válido. Mas aqui nós estamos falando aqui de uma situação um pouco diferente. Aliás, bem diferente, né? Que é a pregação do evangelho. E tem ali um ensino que está dentro das Sagradas Escrituras que deve ser repassado. Igual eu falei anteriormente no começo aqui, que é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então nós temos que ter essa coisa, evitar essa questão de ficar falando muitas coisas, contando casos pessoais e enchendo linguiça, realmente. Enchendo linguiça. E muitas vezes, essas coisas que muitos pastores fazem, contar casos da sua vida pessoal e tudo, muitas coisas não tem nem nada a ver, muitas vezes não tem nada a ver com o que está sendo pregado, com o texto que está sendo pregado ali naquele momento. É só para uma questão de, às vezes a pessoa não preparou, veja bem, uma coisa puxa a outra, né? Às vezes a pessoa não preparou o sermão, aí chega lá, começa a contar um caso, passa o tempo e a igreja saiu vazia. Então tem que ter essa percepção, né? Unificar essa questão. O tema da pregação, aqui nós vamos falar aqui do tema. Ele deve ser uma coisa, o tema, ele deve ser sugestivo. Ou seja, ele deve atrair os ouvintes. Sabe quando você tem um tema ali que é impactante, que você olha assim, você já interessa? O tema da pregação tem que ser dessa forma. Tem que interessar os ouvintes. Você não vai usar um tema assim, muito teológico, que isso aí não vai interessar os ouvintes. Mas você pode usar um tema do cotidiano, coisas que as pessoas vivenciam a todo momento, e colocar aquele tema. E aquele tema e através daquele tema você vai introduzir a palavra de Deus.
Então tem que ser sugestivo. As pessoas ouvintes, elas têm que se sentir atraídas pelo que você está falando ali. E ele tem que ser o ponto central da pregação. Tem que ser o ponto central da pregação relacionado com a obra, o tema central. O tema tem que ser sugestivo e o ponto central da pregação e todo o seu discurso que você vai pregar deve girar em torno daquele tema. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque se você introduzir um tema, beleza, aí o pessoal ficou impactado ali, querendo ouvir o que você vai falar. Aí você pega e não toca mais naquele tema, você foge daquele tema. Você já perdeu a oportunidade de estar pregando a palavra da maneira correta. E essa palavra deve girar em torno do tema. Você pode ser criativo. O título, você pode ser até criativo. Mas você não pode deixar que o ponto central da pregação, que é a palavra, se torne ineficaz. Porque você dá uma entrada, a pessoa fica atraída e você foge daquele tema. Isso acontece muito. Pessoa que lê um texto, o tema de acordo com o texto ali, que a palavra toda ela deve impactar aquelas pessoas que estão ouvindo, só que você lê o texto e você não volta mais naquele texto, você vai falar de outras coisas. Igual que eu aqui encher linguiça, né? Você vai falando de outras coisas, as pessoas se perdem, e uma vez que você saiu do tema, você não consegue transmitir a sua mensagem. Quando você for fazer uma redação aí para um concurso, ou para o Enem, ou para um vestibular, qualquer coisa, se você fugir do tema, você já está eliminado. A nota zero. Então a gente tem que ter esse entendimento. Você vai ter um tema, esse tema tem que ser o ponto central da mensagem, e esse ponto central da mensagem está naquele texto, que você retirou o tema, e ele tem que girar em torno do tema que, na verdade, tem que apontar de uma forma teocêntrica, ou seja, que Deus esteja também no centro, ou então cristocêntrica, que Jesus esteja ao centro. Aí, que é uma coisa mais impactante de você transmitir a mensagem de Deus para os corações das pessoas, ou então transmitir Cristo para os corações de todas as pessoas, não tem nada mais impactante do que isso. Então, nós falamos aqui dessa pregação objetiva, né? Evitar ficar falando coisas que subjetivas, né? E sim pautar na objetividade da pregação, não encher linguiça, e ter um tema proposto para a pregação que seja impactante. E nós vamos falar um pouco mais à frente do esboço. O esboço deve ter o tema, né? O tema da pregação, o título, deve ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E essa conclusão, ela pode ser nessa conclusão, ela pode ser até uma ilustração, ou então ela pode ser uma aplicação. Isso aí vai depender da pessoa que está pregando. Eu me identifico mais, por exemplo, quando eu vou concluir uma pregação, eu já concluo a pregação reafirmando as aplicações, está sendo aplicado ali. Eu acho que dá assim, uma dinâmica melhor na pregação. Agora, tem pessoas que têm a facilidade de concluir com a ilustração, pode também. Mas isso aí é matéria para as nossas próximas aulas. Aqui eu só estou dando a pincelada, né?
vamos lá. Eu vou dar aqui agora algumas dicas importantes para o pregador. Isso aqui já é mais no campo da prática, viu, irmãos? Quando você estiver aí, na sua igreja, ou no seu grupo de estudo, ou liderança de homens, ou liderança de mulheres, ou de jovens, você está ocupando, né, a função de pregador, porque muitas pessoas acham que o pregador tem que ser só o pastor. Não, o pregador pode ser toda pessoa que crente verdadeiro, ela tem um chamado. O ID, né, é para todos nós. Não é só o pastor que tem a obrigação de pregar. O líder, por exemplo, o diácono, ele pode ter um momento que ele pode estar pregando. O líder de homens, independente do que ele seja, pastor, diácono, ele pode estar pregando. O líder de mulheres, e assim por diante, líder de jovens. Então, esse estudo aqui, irmão, não é só para o pastor que está pregando, não, é para todas as pessoas. Inclusive, eu enviei aqui esse link para a igreja toda lá aqui do Vitória, e que eu acho importante todas as pessoas estarem assistindo para poder usar essas ferramentas na pregação do Evangelho. Isso aqui é pregar o Evangelho. Todos nós podemos pregar o Evangelho no altar da igreja e também podemos, ou melhor, no púlpito, né, da igreja, e também podemos pregar o Evangelho no nosso dia a dia, no encontro com o vizinho, na saída, até mesmo no ônibus. Igual diz, né? Nós temos que agir com amor e mansidão. Lá em 1 Pedro fala isso aí, na carta, uma das cartas de Pedro, não estou me recordando qual seria agora, fala que tem que. 1 Pedro 3,15, eu acho, se não me engano. Fala que nós temos que agir com mansidão e amor a todos aqueles que nos perguntarem a razão da esperança que há em nós. Então, todos nós somos pregadores. E em um momento ou outro, nós somos verdadeiros pregadores. Mas aqui, vamos falar da postura do pregador no altar, no púlpito. Essa postura que nós devemos ter. Então, aqui nós temos algumas, né? Nós estamos aqui algumas dicas importantes para os pregadores. Bom, quando você é convidado para pregar numa igreja diferente da sua, o que acontece? O dirigente que está à frente lá vai te chamar e vai te apresentar para a igreja que você está pregando. Para a igreja que você vai pregar, né? Beleza. Aí chamou lá, orou por você, te apresentou a igreja e tal. Falou seu nome. Então, você não deve fazer uma segunda apresentação. Se o pastor, o dirigente que está ali à frente, já orou, já te apresentou para a igreja, eu sou o pastor Luiz Alberto, tal, o nome dele é pastor Luiz Alberto, aí eu vou chegar mais uma vez e falar, não, eu sou o pastor Luiz Alberto, tal, sou da igreja. Não precisa. Se você estiver pregando uma igreja diferente da sua, e você já foi apresentado para aquela igreja, não precisa de você se apresentar novamente. Aí tem casos que você pode até fazer assim, ó, estou aqui, você faz assim, aquele quebra-gelo, né, ali no relacionamento com a igreja. Se a sua esposa tiver, você
pode apresentar também. Mas a segunda apresentação sua não precisa. Se você estiver sendo acompanhado por algumas pessoas da sua igreja, estou acompanhado aqui com os membros da minha igreja. Se tiver sua esposa, você pode também. Então, o que você não pode acontecer é o seguinte: a pessoa demora um tempo para te apresentar, aí você pega ali, pega a palavra e se apresenta novamente. Isso aí é uma questão que você tem que evitar. Evitar. Agora, falar aqui nessa letra B aqui de uma situação que isso aí já vai da postura do pregador. Como você está ali no altar, né? Essa postura do pregador. Tem pregador que coloca a mão no bolso e não tira mais. O que isso transmite para o público? Transmite algo para o público. Então você não pode ficar numa posição só, com a mão no bolso, ou então de braços cruzados. Né? É uma coisa que transmite para o público a questão de mão no bolso, transmite um pouco de insegurança. Braço cruzado, ele transmite um pouco de que você está se protegendo de alguma forma, você querendo se proteger de alguma forma. Tudo isso, a linguagem corporal é muito importante. Então não fique com a mão no bolso. Você pode colocar a mão no bolso, mas uma vez que você colocou a mão no bolso, você tira, continua a sua pregação. Não quer dizer que você colocou a mão no bolso, você está errado. Mas uma vez que você colocou a mão no bolso, você pode tirar. Você pode fazer uns gestos compatíveis com a pregação e não ficar o tempo todo com a mão no bolso. Isso aqui já é um erro que, isso, se você observar, acontece. Acontece. Ou então, tem pastores que na hora da pregação, ele se debruça ali naquela plataforma ali onde que a gente lê a Bíblia, né? Se debruça ali, fica debruçado ali, jogando o peso do corpo todo em cima. Não. Você tem que ter uma linguagem corporal compatível. Compatível para demonstrar o quê? Autoridade. Você está sendo porta-voz de Deus. Você está naquele momento ali tendo a função de profeta. Profeta na, na, na questão da interpretação, você é o porta-voz de Deus. Você é aquele que fala em nome de Deus. Então, você, quando está expondo a palavra, você está sendo um profeta, você está falando em nome de Deus. O profeta não é aquela pessoa que adivinha as coisas. No nosso contexto atual, o profeta é quando você abre a palavra de Deus e prega o que Deus está direcionando você ali naquele texto. Aí sim, você é um verdadeiro profeta. Então, você tem uma autoridade. Então, você tem que se portar fisicamente como uma autoridade, como aquele porta-voz de Deus. Então, uma outra dica importante é evitar manter a mão na cintura o tempo todo. Quando você está pregando ali, é proibido você pôr a mão na cintura? Não. Mas você ficar com a mão na cintura o tempo todo também não é o correto. Transmite também uma mensagem. As pessoas que estão ali sentadas, elas podem olhar para você ali com a mão na cintura, elas podem interpretar aquilo de várias formas, que não seja a forma correta. Então você tem que você pode se movimentar? Pode. Você pode andar? Pode. Você tem que ter tudo, agir de uma forma comedida. Não ficar numa posição só, não ficar de um jeito só, com a mão no bolso o tempo todo, com a mão na cintura o tempo todo. Né? Você não pode ter esse tipo de coisa. Você tem que
se portar ali como uma autoridade eclesiástica e que fala em nome de Deus. Isso aqui, irmãos, que nós estamos falando aqui, você tem vários cursos que você aprende a respeito disso aqui. E não é somente aqui não é somente para a pregação, e sim naquela condição de falar em público, né, de falar bem, como diz, falar com eloquência. Você tem curso de oratória, de retórica, que você aprende essas questões aqui. Não somente para pregadores da palavra, mas também para palestrantes, para pessoas que fazem palestras. Mas aqui, nós estamos falando de coisas voltadas para a palavra de Deus, para a pregação no púlpito, né? Então, evitar manter a mão na cintura o tempo todo. Uma coisa que isso aqui é muito recorrente. E muitas pessoas fazem. Muitas. Molhar o dedo na língua para virar páginas da Bíblia. Muitas pessoas fazem isso. Pega aqui, mete o dedo na língua aqui, ó. Né? Isso deve ser evitado. Evitado, eu coloquei nunca, né? Nunca você deve fazer isso. Isso demonstra uma série de coisas, né? A mesma questão da higiene. Você mete a mão na boca e depois toca a palha, depois, né? É questão de... Não pode. Isso, as pessoas podem olhar para aquilo e tirar algumas conclusões que não são benéficas para a postura do pregador. Veja que nós estamos falando aqui principalmente dessas questões práticas da postura, porque a linguagem corporal é muito importante. Como você vai ler, vai iniciar sua pregação, que você pede os irmãos para ler a Bíblia, para abrir a Bíblia, você tem que ler aquele texto com segurança, observando as regras da língua portuguesa, ponto, vírgula, tudo. Mas se você observou essas regras, aí depois que leu a Bíblia e tudo, o pessoal ficou, opa, esse pastor, ele tem uma boa dinâmica de leitura. Aí você começa a fazer tudo isso aqui. Aí você já cai o seu conceito muito. As pessoas já vão te olhar de forma diferente. Cai o seu conceito porque você começa a usar, muitas das vezes, isso aqui são tidos como vícios na hora da pregação. Então, nunca molhar o dedo na língua para virar páginas da Bíblia. Não faça isso. Nunca limpar o nariz. Isso aqui, irmãos, sabe aquela questão de você pega ali, assoar o nariz ali? Isso é uma coisa que eu pus nunca aqui, mas nós podemos substituir essa palavra nunca para evitar. Porque se você não tiver outro jeito, você tem que fazer. Você tem que fazer, mas evitar o máximo essa questão. Porque tem momentos que é um excesso muito grande. A pessoa, toda hora que está pregando ali, vai ali naquele lenço ali e, e, e fica ali limpando o nariz, aquela coisa toda. Isso transmite uma mensagem negativa para, para os seus ouvintes. Isso aqui, todas essas questões aqui, nós podemos evitar. Vai ter algum momento que não tem como você evitar? Tudo bem, mas você não pode ser recorrente nessas questões aqui. Toda hora ficar limpando o nariz. Molhar o dedo aqui, não precisa. Isso aqui é nunca mesmo. Agora, se você estiver gripado ali, tiver necessidade, você tem que evitar o máximo de fazer. Então,
mais uma vez eu falo aqui para os irmãos, para as irmãs, que é questões práticas da pregação. Quando você estiver pregando, você vai lembrar disso aqui. E você também pode lembrar, não tem problema nenhum, se você já viu alguém fazer esse tipo de coisa. Eu já vi todas essas situações aqui, eu já vi pessoas fazerem. Todas. Todas. Eu já vi pessoas fazendo a segunda apresentação, eu já vi pessoas pregar com a mão no bolso o tempo todo, eu já vi pessoas ficar com a mão na cintura, eu já vi pessoas molhando o dedo, e já vi pessoas também limpando o nariz na hora da pregação. Já vi todas essas situações aqui, eu já antes mesmo de eu ter esse conhecimento, desse conteúdo que eu estou repassando aqui, eu já observava essas questões. Outra coisa, que é nunca coçasse, né? A coisa, a pessoa chega no púlpito na hora da pregação, começa a coçar para tudo quanto é lado. Traz uma imagem negativa. Nós não podemos fugir disso. Traz uma imagem negativa. Você não deve fazer esse tipo de coisa. Aí pega aquele lenço, né? Toda hora está limpando ali e tal. Você pode sim limpar com tal, mas você tem que prestar atenção que você não deve ficar exibindo aquele lenço. Ainda mais se ele estiver sujo. Aí você está limpando ali, você pode até limpar. Pode. Não falar que você não pode. A gente tem pessoas que soam muito, aí tal. Mas usam ali, você não pode ficar mostrando, dobrando, desdobrando, mostrando para todo mundo aquilo. Não. Você tem que evitar isso. Outra coisa, ficar arrumando o cabelo. Toda hora passando a mão no cabelo, arrumando. Isso aí traz uma imagem negativa também. A pessoa fica arrumando o cabelo toda hora, né? Seja homem ou seja mulher. Isso aqui não é só para. Não é só que é mulher que passa a mão no cabelo sempre, não. O homem também passa. Fica aqui, né? Não, isso tem que se evitar. Ficar arrumando a roupa, aquelas pessoas, né, que fica arrumando a roupa o tempo todo, ajeitando o cinto, né? A pessoa ajeitando o cinto aqui, toda hora. Eu já vi pastores, né, pregando assim, que toda hora puxavam o cinto, assim, a calça para cima, assim, para ajeitar a calça no corpo. E ficava. Já vi, sim. Então, essas questões aqui, você, quando você estiver pregando, você vai cometer isso, essas coisas. Mas você sabe que não é a maneira correta. Eu já cometi algumas coisas aqui, que eu estou falando aqui, eu já cometi. Mas agora eu tenho conhecimento de que o que eu estou fazendo, o que eu fiz, não é correto. Isso causa um impacto negativo na minha pregação, na minha imagem. Porque é interessante, irmãos, que nós temos que entender que aqui nós não estamos falando de mensagem espiritual. Às vezes a pessoa que vai pregar, ela pode fazer tudo isso aqui e mesmo assim tem uma boa pregação no que diz respeito à mensagem espiritual a ser repassada. Mas seria muito melhor se ela pregasse essa bendita mensagem espiritual, evitando tudo isso aqui. Seria muito melhor. Estaria muito. As pessoas iriam receber muito melhor. Outra coisa também, essa G aqui, ó, não usar roupas extravagantes. Isso aqui
irmãos, acontece muito. Pessoas usar roupas extravagantes numa hora tão importante, como já falei anteriormente, profeta de Deus, boca do Senhor ali para a comunidade de fé. Aí a pessoa chega lá com a roupa extravagante, uma roupa muito colorida. Teve um pastor aí que foi pregar, ele foi vestido de super-herói. Sei que o contexto que ele lia era para criança e tudo bem. Mas era necessário? Se for necessário, tudo bem. Mas se não for, você tem que usar roupas é, compatíveis com o que você está pregando, com o que você está ensinando, com o que você está repassando para a sua comunidade de fé. Você pode usar um terno com gravata? Pode. Você pode usar uma camisa social? Pode. Você pode usar uma camisa comum? Pode. Tem igrejas que não tem esse tipo, essa questão de. Mas você não pode chegar lá, subir para pregar com chinelo de dedo. Você não pode pregar com a camiseta regata. Isso é compatível com o que você está se propondo a fazer ali naquele momento? Não é. Então, roupas extravagantes. A gente pode enquadrar aqui também o caso de mulheres. E de homens também, porque está muito assim, acontecendo muito também com os homens. Aquelas mulheres que chegam para pregar com roupas muito curtas. Não pode. Você tem que estar com a roupa decente. Porque o objetivo ali é se expor a palavra de Deus. Então você não pode se tornar o centro das atenções ali. O que tem que ser o centro das atenções ali é o sermão, é a palavra de Deus. Homens também hoje que estão usando aquelas calças muito apertadas, né? Para quê? Camisas muito justas, para quê? Você quer ser o centro ali, daquela pregação? Não, o objetivo não é esse. Então você não pode usar roupas extravagantes e ficar atento também a se vestir de uma maneira elegante. Você tem que ter uma elegância ali naquele momento. Naquele... Elegante não é sinônimo de roupas caras, não, viu? Elegante é a maneira que você se veste, pode ser roupa simples, só que bem ajeitada, bem propícia para aquela ocasião, que é de pregar a palavra, pregar o evangelho. Nunca fazer gestos impróprios. Amados irmãos, essas questão de gestos impróprios, eu já vi, né, pessoas pregando e se portando igual um gorila na hora da pregação, dando salto, já caindo de joelho, aquela coisa toda. Irmãos, mais uma vez, vocês têm que fazer gestos, nós temos que fazer gestos compatíveis com aquilo que nós estamos se propondo a fazer ali. Nós não estamos ali para servir para fazer aquele monte de coisa para chamar a atenção. Não, não é assim. Isso aqui serve para não somente a pregação, mas serve também para os louvores que as pessoas vão pregar, vão louvar o Senhor ali naquele momento. Serve para todos. Gestos impróprios é ficar. Eu vou falar aqui, né, um pouco mais à frente aqui, ficar gestos incompatíveis com o movimento que você tem que fazer ali. Então, é uma coisa que a gente tem que
Ao longo do tempo, você vai internalizando esses conceitos aqui. Essa primeira lida que nós estamos, essa primeira vista aqui que nós estamos tomando conhecimento aqui, muitas dessas coisas você já sabe, né? Mas nós estamos se tornando público que essas coisas são erradas. Essa questão aqui já é uma questão mais na hora da transmissão da palavra. Não usar esboços de outros pregadores. Eu vou ver o que o pastor pregou ali, vou pregar a mesma pregação dele com usar os esboços dele. Eu já falei isso no começo da aula, que não é viável isso. Tem até na internet aí algumas pessoas oferecendo esboços prontos para pregação. Não é a maneira correta. Você tem que fazer o seu próprio esboço. Tanto que, naquele momento que você está fazendo o esboço, você está absorvendo, absorvendo conhecimento. O esboço ele serve para te lembrar. Você vê uma palavra lá no seu esboço, aquela palavra te direciona para uma coisa que você já pensou anteriormente, que seria de bom grado falar para a igreja. Então, aquilo vai te lembrar, mentalmente, aquilo vai te lembrar. Então, se você está usando esboço de outra pessoa, isso aí já vai te lembrar em quê? Mesmo que, quando você faz um esboço, é uma maneira que você está assimilando o conceito. Então, não use o esboço de outras pessoas. Essa questão aqui, não contar gracejos e piadas, ou usar vocabulário vulgar. Pastores renomados, grandes pastores, aí, contam sempre uma piadinha. Mas eu tenho entendimento de que aquela hora ali é uma hora séria. Ficar fazendo gracinha demais ali, você se torna uma pessoa que não está agindo de maneira compatível com o que você está fazendo lá. É claro que nós temos pastores que o foco dele é aqui, nessas questões das piadas, né? Então, o pastor também, o Cláudio Duarte, que ele tem a sua pregação muito voltada para essa questões aqui. Mas é uma forma, já é uma forma diferente, porque ele já está, a pregação dele já é voltada para isso. Então, no caso do pastor Paulo Duarte, eu não vejo nenhum problema, porque ele já as pessoas já vão lá sabendo que a maneira que ele prega é daquela forma. Já é uma coisa particular dele. Mas, no contexto geral, nós, pastores, nós temos que evitar ficar contando gracejos, contando, contando piada, né? Muitas vezes também, na hora que o pastor vai ali, ele vai chegar e vai falar, estou aqui acompanhado da minha esposa. Aí começa a contar, né, alguma coisa da esposa, trazendo a esposa, ficando constrangendo a esposa dele, ou até os filhos que tiver ali. Não é viável que faça isso. Não é viável. Então, essas coisas entram aqui nessas questões dos gracejos, né, fazendo uma graça. Ou então, eu conheço um pastor aqui, não sei o quê, aí começa a contar alguma coisa do passado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Né? Porque muitas vezes esses gracejos ele vai constranger a pessoa. E muitas vezes você vai contar uma história lá no passado, aí você lembra daquele versículo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então não fica recordando coisas do passado. Tem pastores, tem pessoas, pregadores, que têm essa
essa questão de ficar contando coisas de quando ele não era convertido. Não há essa necessidade. Pregue o que está na palavra ali, pregue o que está escrito. Você fala coisas suas, do seu próprio passado, daquela coisa toda, você vai constranger, você pode constranger pessoas, você pode também trazer um entendimento errado a seu próprio respeito. Então, seja mais objetivo. O conceito é esse. Seja mais objetivo na sua pregação. A palavra de Deus. Fazer a leitura sempre de pé. Isso aqui, irmãos, no caso da pregação lá no altar, tudo bem, você já está de pé, você vai fazer a leitura de pé e tal. Agora, por exemplo, numa célula, ou no estudo bíblico, você está sentado. É bom que você fique de pé na hora dessa leitura. É bom que você fique de pé. Isso aqui, a gente não vai achar ensinamentos aqui na Bíblia a respeito, não, tem que ser assim, não. Isso aí é uma convenção, tudo isso aqui é uma convenção para que nós possamos pregar de maneira eficiente. Inclusive, pelo que me consta, na sinagoga era até o contrário, a leitura era feita sentado. Mas nós estamos hoje numa cultura, há muito tempo depois, 2000 anos depois, e a cultura nos indica que para essa situação, lê a Bíblia de pé, pregue sempre de pé. Tem pessoas que começam a pregar, eu já vi também, sentam no altar, começam a pregar. Não, pregue de pé. Sempre de pé. E no caso aí de uma célula, do estudo, de pequeno grupo, tá, você pode. Seria interessante que você lê a Bíblia de pé e depois você senta no, 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 no meio do grupo, né? Para poder expor, para poder debater. Isso aqui, irmãos, nunca pedi desculpas, nem no início da pregação, nem no fim. Pois isso demonstra derrotismo. Lembre-se que a mensagem vem da parte de Deus. Eu também já observei isso aqui algumas vezes. Ó, gente, ó, a palavra foi dura, peço desculpa. Não pode ser assim. Porque a palavra, sendo ela dura ou não, ela vem diretamente do trono de Deus, se você realmente deu lugar ao Espírito Santo para pregar a palavra. Então não peça desculpas. Isso demonstra derrotismo. Nem no início e nem no fim da pregação. Mais uma vez eu falo, você está sendo ali porta-voz de Deus. Quando você está ali no púlpito, dirigindo a mensagem à igreja, você é a autoridade máxima ali naquele momento. Pode ter o pastor titular da igreja, sim, pode, o pastor pode estar lá e tudo, mas naquele momento quem está proferindo a palavra é você. E você está sendo ali usado por Deus para repassar a palavra. Então, não precisa, não peça desculpas. Porque isso aí demonstra fraqueza, derrotismo. A mensagem ela vem de Deus. Você está pregando o verdadeiro evangelho. Você está pregando a boa nova. Agora, se você falou tudo errado lá, você pregou. Se você não pregou o evangelho da maneira correta e tal, aí você pode pedir desculpa. Mas se você pregou o verdadeiro evangelho, não é necessário você pedir desculpas nem no início, nem no fim, nem no meio, momento nenhum da pregação. Você está pregando a vontade de Deus. E aqui uma questão ética do pregador. Nunca chegar atrasado, porque isso passa uma falta de compromisso
com a obra de Deus. Chegar atrasado, irmãos, é uma coisa que, em qualquer situação, você não deve chegar atrasado. Porque quando você chega atrasado, você demonstra muito do caráter que você tem. Você deve chegar na hora. Também não faça, irmãos, igual algumas pessoas, alguns pregadores, que gostam de plateia. Que ele chega no momento que ele vai pregar, ou ele está em algum lugar, esperando tal momento correto, e quer entrar de uma maneira triunfante ali, naquele momento da pregação. Eu já percebi algumas situações dessas também. Quer chegar ali, na presença dele, o pessoal todo esperando ele chegar e impactar. A mensagem, o centro, não é o pastor. O centro da mensagem é a mensagem tem que ser teocêntrica e cristocêntrica. Você tem que ser representante do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali naquele local. Então, quem deve receber a glória da pregação é o próprio Deus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você chegar para querer receber a glória para si, você já não cumpriu a sua missão da maneira correta. A sua missão ali é glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali nessa pregação. Você, como já disse anteriormente, é um vaso de barro, e desse vaso de barro, você vai transmitir um ouro mais puro do que o ouro de Ofir. Você vai transmitir um verdadeiro evangelho. Então, você não deve chamar a glória para si. Muitas vezes, quando você prega uma palavra, as pessoas chegam e falam assim, palavra abençoada. Comigo, algumas vezes, já falaram isso, palavra abençoada. Falo assim, para a honra e glória do Senhor. Tem que ser assim. Você pregou muito bem hoje. Amém, irmão. Mas a pregação foi para a honra e glória do Senhor. Não é para a honra e glória minha. Se ninguém falar nada comigo depois da pregação, mas as pessoas receberem aquela pregação e colocar em prática para edificar suas vidas, eu já obtive um êxito muito grande. E outra coisa também, se você tem compromisso em pregar a palavra, seja ela uma palavra de motivação, uma palavra de exortação, uma palavra de ensino, seja ela qual for, e você pregou essa palavra, usando os textos bíblicos, pregando o verdadeiro evangelho, você já é mais que vencedor. Você, como pregador, já é mais que vencedor. Se você pregar o verdadeiro evangelho, você já é mais que vencedor. Você não precisa mais da glória humana, porque toda honra e toda glória tem que ser para Deus. E na pregação também tem que ser dessa forma. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Deus é o centro da pregação. Jesus, centro da pregação. Pregação teocêntrica, Deus no centro, cristocêntrica, Cristo no centro. Não é antropocêntrica, ou seja, o homem no centro. Não é dessa forma.
Então, aqui nós encerramos essa aula. Vamos abrir aqui um espaço para perguntas ou qualquer contribuições, né, que os irmãos queiram fazer. Então, alguma pergunta? Falta 1 minuto, mas dá tempo ainda da gente perguntar, fazer alguma contribuição, né? Alguma pergunta, irmão? Vocês já observaram alguma dessas coisas aqui? Boa noite, pastor. Tudo Boa bem? noite, Noé. Todos. Assim, a gente vai passando, né, por algumas fases da nossa vida e a gente vai percebendo, às vezes não dá nem importância, né? Mas depois a gente vai percebendo, sim. O senhor estava falando aí, eu estava puxando pela memória. Quantas coisas que, muitas das vezes, por falta de orientação mesmo, né, são coisas simples, coisas bobas, que às vezes deixam, né, uma pregação ou deixam um pregador totalmente fora do contexto, porque ele não conhecia, né? Não conhecia uma convenção do que é estar em cima do altar, do que é falar da palavra de Deus, da seriedade que é isso, do temor que ele tem que mostrar para as pessoas que é a palavra de Deus. Quando você fala com temor da palavra de Deus, aquelas pessoas são atingidas. Quando você deixa o Espírito Santo falar, aquelas pessoas também elas são atingidas, porque o objetivo ali é Cristo. E aí, o senhor falando aí, eu fiquei imaginando, o senhor está falando do nariz, né, de algumas coisas, e tem muita gente que por querer gesticular demais, falar muito alto e pular e tal, fica ali com aquela toalha o tempo todo, enxugando suor, e passa a toalha no microfone, passa a toalha, né? E assim, Sim, causa verdade. um verdadeiro incômodo mesmo, né? Então, assim, eu achei interessante, assim, eu fiquei avaliando e falando, gente, e a gente vê isso quase todos os dias, pastor, acontecendo, né? E as pessoas deveriam ter. É claro que tem aquele pastor que ele é mais ousado para falar, mas tem gente que, para a pregação falar, eles gritam, eles, né, gesticulam demais. E isso, às vezes a gente achava que era unção pura. E depois você vai vendo que quando é natural, nada disso acontece. Porque eu já vi pessoas pregarem com muita autoridade, com unção e tal, e não precisar de artifício nenhum desse, né? E aí, Verdade. e se ouvindo falar isso agora, eu fiquei imaginando várias situações. E realmente, às vezes as pessoas acham que é uma aula, né, que foi repetitiva, que foi boba, mas não. É uma aula que vai fazer todo o diferencial na hora de subir no púlpito e pregar. Verdade. É porque tem muitas pessoas que não receberam esse ensinamento. Então sobe ali sem nenhuma noção de como se portar. Eu acho que é uma das aulas mais importantes, né, a respeito da pregação é essa, que ensina como a pessoa vai se portar ali naquele momento tão importante que é o momento da pregação. Muito boa a sua contribuição, viu, Maestro? Deus abençoe. Mais alguém? Eu queria, irmãos, eu não sei se vou ter condições, sabe? Mas aqui, como a nossa aula aqui na igreja aqui, Vitória, era presencial, eu tive condições de fazer isso. Eu observei que cada um das pessoas que estava fazendo o curso, esse deu a oportunidade de pregar 15 minutos. 15 minutos, cada um deles. E eu observei assim que
essas questões aqui, fui anotando, né? O pastor João, o pastor George também, foram anotando. Depois a gente comentava, né, entre nós, né? E muitas pessoas cometeram essas coisas. Mas houve uma devida correção. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de ver cada um pregar. A nossa aula é remota, né? Então não sei se vai ter essa condição. Mas mesmo se não houver essa avaliação posterior, que vocês possam estar internalizando esses ensinamentos, e quando vocês forem pregar, usar novamente, usar tudo. Vai ser muito mais, vai surtir um efeito satisfatório, com certeza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, pastor, eu não sei se existe a possibilidade, né, de talvez fazer numa outra plataforma, que às vezes dá para a gente abrir uma reunião, que dá para as pessoas falarem, né? E pregando para as outras que estão ali. E aí, só que nesse momento as pessoas teriam que estar com a câmera aberta para a gente estar vendo, é como se fosse mesmo presencial. Porque geralmente na escola, quando a gente vai fazer alguma reunião, nós fazemos assim, para que todo mundo possa estar ouvindo, vendo a pessoa e discutindo. Porque Sim. aqui, né, tem muita situação que a gente não está vendo a reação do outro. E é importante a gente ver a reação do outro com a nossa fala, a reação do professor, porque isso também vai nos alertar, às vezes pode até nos constranger, que é normal, é natural isso, né? Você sobe no lugar a primeira vez, ou é a segunda vez, não está acostumado, constrange sim. Tem hora que constrange, tem hora que a pessoa ela é muito bem articulada, ela dá conta. E se o Espírito Santo estiver, gente, tudo acontece. Sim, verdade. Tem pessoas que travam. É, Mas eu sou faladeira, olha, para você ver, né? Conta oratória e tal. Mas, assim, já travei muitas vezes, pastor, não é fácil. trava, sim. E a gente vai aprendendo. Tudo que a gente aprende, que um dia já aprendeu, e você vai aprender novamente, tem uma nova visão. Né? Você olha com mais critério, com mais bom senso. Isso aí. Né? Amém. Eu acho importante, assim, não sei também essa oportunidade, se ela vai surgir, mas que seria importante, talvez, ministrar essa aula, talvez, num sábado, ou talvez num domingo de manhã, onde que todo mundo pudesse estar, né? Porque na segunda-feira à noite é muito complicado, porque muita gente chega do Verdade. trabalho, né, em cima da hora, para você ver. Eu mesmo chego atrasada aqui na aula. Mas, então, assim, eu acho que é coisa para a gente já ir conversando, talvez fazer uma enquete, né, lá no WhatsApp, ver quem que gostaria disso e que dia seria mais propício. A gente pode até, assim, dentro dessa sua contribuição aí, posso conversar com a pastora Angélica, com o pastor Nelson, se tem como a gente marcar um dia, né, para estar fazendo aí essa avaliação, num horário, por exemplo, de escola dominical, né, isso aí tem que ser conversado com o pastor Nelson, mas a pastora Angélica, para ver se há essa possibilidade, né? Eu desloco até aí, até na igreja, né? E a gente faz essa avaliação. Mas aí nós vamos conversar. Né? Sim, porque eu acho que todo mundo mora aí perto. Eu que sou a que moro mais longe, que eu moro aqui no bairro Fortaleza, né? Sim. Mas todo mundo mora mais próximo aí. Né? Beleza, nós vamos levar essa ideia. Os irmãos, até fazer uma enquete, é interessante, né? A gente fazer enquete, que aí vê os prós e os contras aí. Mas é interessante, sim. Eu acho que a partir de agora, essas aulas estão ficando mais intrigantes, né? É igual quando o senhor falou de dar
testemunho, o César foi muito, ele se colocou muito bem, porque tem momentos em uma determinada pregação que é necessário, é importante. Por exemplo, se você vai falar de milagres, na Bíblia, vários momentos, né, que a gente pode pegar a passagem bíblica ali e relatar do milagre, mas a gente se ater a determinada coisa. E vai ter, às vezes, pastor, uma situação bem pessoal que também pode vir a ser testemunho, que é coisa que pode ser compartilhada, né? Mas aí o senhor já explicou isso para o César, que foi bem colocado. Verdade. Né? A gente não pode ficar colocando sempre o nosso exemplo de vida. Tem alguma situação que é necessário, né? No caso da ilustração é necessário, sim, mas tem que ser uma ilustração pontual, né? Pode ser Isso. toda vez aquela Mesmo. Exatamente. Então tá. Era isso, eu queria. Amém. Muito obrigado, irmã Ed. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, nós vamos orar. Vamos orar e vamos encerrar essa aula. De antemão aí, os irmãos que estão presentes, pode, enquanto eu estiver aqui orando e terminando aqui, pode entrar no chat aí e dar um ok, se sim ou não, da gente fazer uma avaliação presencial da pregação. Aí então, já aproveita e dá um ok, sim ou não. E depois a gente manda no grupo também lá, os irmãos ver também essa necessidade de fazer essa avaliação. Eu não quero impor, né? Impor a ninguém, né? Inclusive aqui na Igreja Batista da Família também não impus, porque se a pessoa se sente constrangida realmente, apesar de que nós estamos fazendo um curso aqui para pregadores, né? Mas se a pessoa não quiser, eu não obrigo ninguém a fazer nada que não quer. Porque nós somos um curso confessional, então as pessoas elas fazem de acordo com a vontade delas. Né? Nada aqui é obrigatório. Eu sinto no mundo secular aí as coisas são obrigatórias e impostas, né? E há até essa necessidade de ser imposta. Mas aqui, no caso nosso, aqui, eu não vejo dessa forma. Então, aí as pessoas podem dar um ok aí. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Deus Todo-Poderoso, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui no curso teológico Batista da Família. Que o Senhor venha estar protegendo nós e os nossos familiares, porque nós sabemos, Pai amado, que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, a fim de nos tragar. Pai amado, nós também sabemos que, por amor a Cristo, nós saímos todos os dias, como ovelhas que vão para o matadouro. Mas nós acreditamos que o Senhor, Pai amado, tem o poder. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso galardão. E o Senhor pode nos proteger, nos livrar de todo mal. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. E que em Ti nós estamos seguros. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Seja. a doce comunhão do Espírito Santo, esteja com todos, não só hoje,
aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite, Boa amém. noite. Com Deus. Amém. Boa noite. Paz, Senhor.